neste vídeo uma provocante reflexão sobre a pergunta: chamados por Deus ou postos pelos homens? Este artigo foi publicado no Jornal Mensageiro da Paz em abril de 1972. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilha com seus amigos para que mais gente conheça o canal. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Lucas 10:2. A paixão pelas almas perdidas e a urgência em salvá-las é a preocupação constante de muitos abnegados servos do Senhor. Eles continuamente pedem ao Senhor que mande obreiros para a sua seara. Damos graças a Deus pelos inúmeros servos do Senhor, os quais, comissionados por vocação ministerial, se constituem em verdadeira bênção para o povo de Deus. Impulsionados pelo texto acima transcrito, muitos têm sido os que desejam ocupar um lugar na seara. O apóstolo Paulo declarou a Timóteo que, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. 1 de Timóteo 3:1. Literalmente, era como Jesus dizia naqueles tempos: seara grande e obreiros poucos. A grande obra da dispensação da graça estava no seu nascedouro. Nos nossos dias, a Igreja de Cristo, ou seja, a obra da dispensação da graça, já é uma força suficientemente capaz de resistir à avançada maléfica que se opõe à obra redentora do Calvário. Já vemos que aqueles que outrora eram considerados como praga são agora reconhecidos e credenciados por organizações oficiais. Descobrimos então a força e a influência do povo de Deus nos mais altos escalões dos poderes políticos. O que aconteceria se Jesus reunisse os milhares de obreiros da sua seara, espalhados por todo o mundo, e de viva voz lhes falasse aos ouvidos, como um toque de trombeta, convocando-os a uma reunião e repetisse aquelas mesmas palavras? Grande é, em verdade, a seara, mas poucos os obreiros. E se essas palavras de Jesus dessem a entender perfeitamente que ele não se refere à falta de obreiros, e sim à falta de personalidade e, muito especialmente, à falta de vocação ministerial em muitos obreiros? Sem dúvida, seria um momento de grande inquietação e muita tristeza, pois as palavras de Cristo são vivas e aptas para discernir os pensamentos e intenções dos corações e deixariam a descoberto os verdadeiros obreiros da seara e os obreiros fraudulentos. Um dos grandes perigos que ameaçam a Igreja do Senhor nestes dias refere-se àqueles que, introduzidos no rebanho do Senhor e vestidos de ovelhas, nada mais são do que lobos devoradores. Mateus 7:15. Então, fazemos nossas palavras de Jesus. São mercenários que não têm cuidado das ovelhas. João 10:13. Eis aqui a fonte da discórdia, da divisão, da penetração do mundo na Igreja do Senhor e da ausência de responsabilidade no manejo das coisas materiais da Igreja, causando transtorno e dificultando a grande missão da Igreja, a evangelização. Tenhamos cuidado, irmãos. Alguns causam divisões, são sensuais e não têm um espírito. Há perigo até mesmo para os verdadeiros obreiros de serem arrastados pela influência daqueles bajuladores e dissimuladores que apresentam amor à causa e tudo quanto desejam é a conquista de títulos de obreiros para altivamente serem chamados de pastores, evangelistas ou presbíteros. Outros há
que têm a mente voltada somente para os interesses próprios, de tal maneira que não podem enxergar a grande necessidade do rebanho e muito menos daqueles que estão agonizando nas trevas, sem Deus e sem salvação. São Paulo escreveu a Timóteo, dizendo que os tais não irão, porém, avante, porque a todos será manifesta o seu desvario. Entre os que são verdadeiramente chamados por Deus, encontram alguns que são manchas nas festas de amor. Estes são os postos pelos homens. Que Deus guarde a sua igreja daqueles que, dizendo-se obreiros do Senhor e confessando que conhecem a Deus, chegam a negá-lo com as obras. Tito 1:16. Em todo o tempo, Deus constituiu sobre o seu povo atalaias que o avisassem de sua transgressão. Em Isaías 58:1, lemos, contudo, que o povo dizia: não os escutaremos. Jeremias 6:17. Pela facilidade e maneira como muitos chegam ao ministério da palavra, creio ser necessário colocar à porta principal homens que, alertados pelo Espírito Santo, advirtam o povo do perigo da penetração no ministério da palavra daqueles que não são chamados por Deus, mas postos pelos homens e encontram guarida ali. Portanto, meus irmãos, não sejamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. 1 Tessalonicenses 5:6. Assim fazendo, nosso trabalho não será em vão. 1 Coríntios 15, 5 e 8. Certa vez, um pastor nos falou: não posso fazer nada pela obra missionária, pois, como é sabido, eu sou assalariado da igreja e, como tal, tenho compromisso pessoal somente com a obra local. Não é triste ouvir isto nos nossos dias? Homens há que se encontram no ministério e, ao mesmo tempo, estão compromissados com organizações humanas e delas escravizados pelos interesses das coisas materiais e não são servos de Deus por uma vocação ministerial. Assim sendo, aconselhamos a cada um que examine cuidadosamente a si mesmo e verifique a sua verdadeira posição no santo ministério.